pedir essa graça hoje. E cada vez que a gente abre a palavra de Deus, a gente vai compreendendo que essa palavra ela tem essa dimensão concreta de nos levar para uma experiência de amor. Desde o dia de ontem, Deus está falando através da primeira leitura com Moisés. Quando ele dizia para Moisés: olha Moisés, avisa para o povo que eles precisam cumprir os mandamentos. E na missa de ontem, nós abríamos o coração para entender que os mandamentos eram caminhos para a felicidade. Que mandamento não era peso, mas era dom que vinha de Deus. E aí compreender isso é assumir na vida aquilo que Deus vai pedindo, para que a gente encontre as respostas, para que a gente possa dar sentido àquilo que a gente está vivendo. Quando eu acolho a palavra ela muda a minha vida. Quando eu acolho a palavra, ela transfigura a minha história. Quando eu acolho a palavra, ela tem a capacidade de me dar respostas que nenhum ser humano é capaz de dar. E aí nós vamos entrando na dimensão concreta daquilo que é o mistério da nossa fé. Mas para acolher a palavra, povo santo, é preciso ter intimidade com essa palavra. Para poder acolher a palavra, é preciso ouvir esta palavra. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado. Pergunta assim para ela: você gosta de ouvir as pessoas, criatura? Você gosta de ouvir as pessoas? Você tem parado para escutar as pessoas que estão ao seu redor, sim ou não? Sim ou não? Ou você não tem paciência? Ah, padre, até eu começo a escutar, mas depois eu não tenho paciência para ficar escutando aquela mesma ladainha, não. Porque é uma falação na minha cabeça que eu nem aguento mais. E aí a primeira leitura vai dizer: é preciso ouvir. E aquele que ouve, ele acolhe aquilo que Deus está dizendo. Aquele que para escutar a palavra é o que muda. Olha o que diz a primeira leitura: o povo não escuta. O povo não me escuta. Eu estou dizendo para eles, mas eles não me escutam. Você já viu que tem hora que tem gente falando com você e a pessoa está conversando, está dizendo uma coisa, você para do nada e fala assim: você estava falando o que mesmo? O que você estava dizendo? Me desculpa, mas o que você estava falando? Você estava prestando atenção naquilo, sim ou não? Você estava inteiro naquele momento, sim ou não? E aí a gente começa a pedir sinais. Sabe, Senhor, me dá sinal. Eu quero te escutar. Deus dá o sinal e a gente é incapaz de perceber o que Ele está dizendo. Porque é tanto barulho, é tanta coisa que nos atrapalha escutar aquilo que Deus está dizendo. Tem hora que você nem escuta aquilo que seu coração está falando, criatura. E aí você se perde. Tem hora que você se confunde naquilo que deveria ser a resposta concreta de Deus para você. Olha o que o profeta reclama na primeira leitura: eu estou falando e o povo não me escuta. Deus está dando a ordem e o povo não escuta. Deus está dando sinais e o povo não vê. E parece que a gente está vivendo isso. A gente não consegue escutar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Olha mais uma vez para essa pessoa, mesmo que ela esteja distante de você. Olha assim para ela e fala assim: o que você gostaria de escutar hoje de Deus, criatura? O que você gostaria de escutar hoje de Deus? Ah, padre, eu queria escutar tanta coisa. Eu queria que Ele me desse uma resposta. Eu queria que Ele falasse ao meu coração. Eu queria escutar que tudo vai ficar bem. Eu queria escutar que a gente vai transformar tudo. Eu queria escutar que as coisas vão melhorar. Eu queria escutar que eu vou ser vitorioso. É isso que você quer escutar? Ou é outra coisa que você quer escutar? Eu não sei. Mas você tem que querer escutar aquilo que Deus quer te dizer e não aquilo que você quer ouvir. Já viu aquele ditado? Só escuta o que quer. Já ouviu ou não? Sim ou não? Já ouviu? Tem gente que fala assim: fulano escuta mal, mas é bom para escutar aquilo que não precisa, meu Deus. Está atento a tudo. Aquele que precisa não escuta de jeito nenhum. Esse dia eu escutei uma pessoa falando assim: padre, minha mãe não escuta muito bem não. Ela falou assim: estou escutando tudo. E lá na casa não escuta nada. Parece que a gente só quer escutar aquilo que vai agradar os nossos ouvidos. E às vezes a gente tem que purificar sim aquilo que está escutando. Tem coisas que você não tem que acrescentar na sua vida, porque muitas vezes coisas que dizem não estão dizendo de você, mas diz a própria pessoa que está falando aquilo. Escutar a Deus é parar para entender esse mistério, porque senão a gente faz uma confusão enorme. Você já viu? Tanto que tem gente que tem uma facilidade de fazer confusão. Eu escutei isso de fulano, aí eu passo para o outro, passo do meu jeito. Aí a pessoa vai lá, briga, assim, mas eu entendi isso. Já viu gente falando isso, sim ou não? Eu entendi errado. Por que você entendeu errado? Porque você não escutou.
Você não deu tempo para internalizar. Você não parou. Aí uma pessoa diz uma coisa, você monta um monte de coisa na sua cabeça. Você cria, eu acho que estava querendo dizer isso. Deve ter sido para mim. Foi porque queria me dar um recado. Foi porque me queria. Criatura, quando a gente não entende, a gente pergunta. A gente não fica imaginando, não. Quando alguém te diz uma coisa, se você não entendeu, para, olha para ela e diz: por favor, eu não entendi. Você pode repetir? Eu não compreendi aquilo que você estava dizendo. Porque senão você vai criando uma situação na sua cabeça que te afasta daquilo que é a verdade que vem de Deus. Dá uma olhadinha para essa pessoa e diga assim para ela: Deus está pedindo para você escutar mais, criatura. Falar menos. Escutar mais. Dá uma limpada nesse seu ouvido. Diga isso para ela. Está precisando. Mas é uma limpeza até mesmo espiritual, para a gente poder discernir aquilo que vai cair dentro de nós. Porque senão a gente começa a falar aquilo que a gente não entende. Começa a divulgar uma coisa que às vezes é uma mentira. Já viu isso acontecer, sim ou não? Evangelho de hoje. Tinha um homem que estava possuído por um espírito. E aquele homem era, vocês lembram? Ele era mudo. Ele era mudo. Chega Jesus, expulsa aquele demônio. E o homem começa a falar. Jesus expulsa aquilo que mata o ser humano. Ele tinha expulsado um demônio. Estava ali na frente deles. Todo mundo tinha visto. E quando a gente não entende, a gente deveria compreender, mas tem gente que não entende e começa uma suposição absurda. Olha o que dizem: é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. É pelo próprio demônio que ele expulsa o demônio. Quando tem gente que não gosta de você, é capaz de mudar as suas palavras, é capaz de deturpar aquilo que você faz. Uma ação boa foi levada para algo que era negativo. Já viu isso acontecer alguma vez aqui nesse mundo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes? Jesus libertou um homem que nem falava, e ele começa a falar de novo, mas tinha uma inveja tão grande daquilo que ele estava fazendo, que para desmerecê-lo vão dizer: é pelo demônio que ele expulsa o demônio. E então Jesus olha, e eles querem um sinal, e Jesus conhece o coração do ser humano. Ele sabe aquilo que grita dentro da gente. Ele sabe as nossas misérias. Ele sabe as nossas forças. Ele conhece aquilo que está dentro do seu coração e aquilo que está dentro do meu. Ele vai dizer: se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, os filhos de vocês expulsam o demônio em nome de quem? E aí ele dá grande lição para nós. Um reino não pode estar dividido. Se Satanás está dividido contra Satanás, ele não vai crescer. Se uma casa está dividida entre ela, o que vai acontecer com a casa? Ela vai ser destruída. Se uma empresa está dividida dentro dela mesmo, o que vai acontecer? Ela vai à falência. Se uma pessoa não está inteira consigo mesmo, o que ela vai fazer? Ela vai cair. Ela vai ser destruída. Ela vai sucumbir. Então Jesus vai dizer: quem não está comigo está contra mim. E aí você começa a entender, criatura, que a divisão não é de Deus, a divisão vem do diabo. E é por isso que o diabo significa isso: aquele que separa. Não é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio, ele expulsa em nome de Deus. E se eu creio nisso, eu ganharei o reino de Deus. Quando você não entende uma coisa, às vezes você fica imaginando. Isso deve ser psicológico. Fulano deve ter problema demais. Deve ser por isso, deve ser por aquilo, deve ser por aquilo outro. Por que não pode ser ação de Deus? Por que não pode ser graça de Deus? Por que não pode ser um livramento? Por que não pode ser uma bênção? Não, padre, foi coincidência. Foi coincidência. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito em deusidência. Quando Deus quer, Ele mostra para a gente. Quando Deus quer, Ele revela para a gente aquilo que nós precisamos experimentar na nossa vida. O poder de Satanás não pode sucumbir ao poder de Deus. Por isso que nós estamos entendendo isso. É Ele quem expulsa o mal da nossa vida. O que precisa ser expulso da sua vida? O que precisa ser arrancado? O que precisa ser tirado? Você pode fazer isso? Pode.
mas com a graça de Deus na sua vida, se torna muito mais fácil, se torna algo que te liberta profundamente. Olha para essa pessoa que está do seu lado, pergunta assim para ela: você acredita em Deus, criatura? Olha para ela, pergunta: você acredita em Deus? Sim ou não? Você acredita que tem um demônio? Sim ou não? Você acredita que tem um demônio? Sim ou não? Claro que tem, criatura. Se tem Deus, por que não vai ter o demônio? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Tem que falar mais forte isso para mim, eu quero escutar isso hoje. Quem é mais forte? Quem é mais forte? Do lado de quem você está? Então não precisa ter medo. Se Ele é mais forte, se eu estou do lado de Deus, por que eu fico numa moleza enorme? Se um homem forte vigia a sua casa, ninguém vai chegar perto dela. Mas se chega um mais forte, pode chegar e levar tudo. Olha que coisa mais linda que o Evangelho está dizendo. Aonde é que eu me fortifico? Em Deus. Aonde é que eu encontro força? Em Deus. Quando eu me afasto dele, é aonde o inimigo tem força sobre a minha vida, sobre a minha história. E isso não é balela, não é uma historinha para você acreditar. Observa, quem está perto de Deus às vezes é mais tentado, mas quando você está longe de Deus, quantas vezes eu já escutei isso? Padre do céu, comecei a fazer a novena, comecei a rezar, o negócio lá em casa desandou tudo. E parece que quando eu paro fica tão calmo. Parece que quando eu não estou rezando, parece que não é tanta tribulação. Olha para mim, você imagina que não é, porque o inimigo está aproveitando das brechas para fazer a bagunça na sua história. Quando a gente tem oração, vem a tribulação primeiro, porque está sendo limpo. Sabe quando você faz um cerco de Jericó? Quando eu falo assim, acende uma vela, coloca a vela. Tem gente que liga aqui para mim no outro dia e fala assim: padre, minha vela acabou. Não era 7 dias, acabou a vela, está com defeito essa vela daí. E eu falo assim: criatura, não. O que está acontecendo? Está tão pesado aí, é tanta coisa que precisa ser tirada, que os sinais estão aparecendo para você. E aí tem gente que a vela queima, meu Deus, tranquila. Tem outras que queimam e ficam nos formatos terríveis. E aí você vai entendendo, olha o sinal de Deus para você. Quando eu estou com Deus, eu estou mexendo na caixa de marimbondo, criatura. Quando eu estou longe dele, eu só passo e vejo a caixa de marimbondo lá. Aí eu olho e falo assim: ela está crescendo, está ficando grande. Vai chegar uma hora, você não passa mais por lá, porque ela já tomou conta de tudo. Mas ela foi crescendo bem devagar. E se você não tira aquilo que está fazendo mal, vai matar a sua história, vai destruir a sua vida. Padre, mas se eu levar uma ferroada, é preferível levar uma ferroada enquanto tem pouco marimbondo, do que quando tiver aquele tanto de marimbondo que pode te matar e te ferir profundamente. Entenda a mensagem de Deus. A mudança é para já, a mudança é agora. Então olha para essa pessoa e diga para ela: mexe nessa caixa de marimbondo, criatura. Arranca ela de uma vez, tira ela daí. Olha para ela, você tem força, porque Deus é Deus na sua vida. E aí a gente não precisa ter medo. Você disse para mim que você está do lado de Deus. Você está do lado de Deus, você não precisa de mais nada. Você está do lado de Deus, você vence qualquer batalha. Você está do lado de Deus, você não precisa ficar muitas vezes parado diante do tempo. Porque quando a gente está do lado de Deus, a gente é mais forte. Quando a gente está do lado de Deus, vai vir umas pancadas fortes, viu? Vai vir tribulação, vai vir gente provocando, vai vir gente muitas vezes ali em cima de você o tempo inteiro. Mas você sai vitorioso. Mas quando você se afasta dele, é aonde você pode cair de uma forma que fica tão difícil de se levantar. Cada um de nós tem a nossa caixa de marimbondo. E sou eu quem tenho que ir lá e tirar. Padre, a minha caixa de marimbondo é meu marido. Ah, minha filha, eu lamento para você. Vai ter que transformar a caixa de marimbondo em uma colmeia, para ver se arranca mel de lá. E é assim a vida. Tem hora que a gente escolhe umas caixas de marimbondo para nós. Tem hora que você escolhe umas coisas terríveis, que vive te ferroando e te machucando. E você está lá o tempo inteiro.
Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você já levou uma ferroada de marimbondo, criatura? Alguma vez? Você já correu de marimbondo alguma vez? Tem hora que a gente corre de uns, viu? Para poder se livrar deles. E aí quando a gente está em Deus, a gente tem a força necessária para vencer todas as batalhas.